Tem tarefa para hoje ou não? Ó, tem tarefa para hoje. Quem não fechou a tarefa ainda, significa que a tarefa não está completa, concluída, né? Então, o fato de nós seguirmos aqui os estudos não significa que para alguns a tarefa está pronta, né? A Beth, que foi professora por muitos anos, né, Beth? Aluno mas gosta de enrolar professor, não é? Fez tarefa? Fez. Fica sorrindo para você. Agora, se você for na carteira, entra em pânico, porque ele não fez. Mas nós começamos esse mês de junho, né, trabalhar um pouquinho a respeito daquela questão de 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons, porque o Senhor tem um caminho mais excelente. O nascer de novo é uma dádiva, é um presente, é uma graça, né? Fomos alcançados, o Senhor Jesus nos deu uma nova vida, fomos selados com o Espírito Santo, estamos caminhando para Canaã celestial, nascemos de novo, somos filhos do Deus Altíssimo. Isso é bênção, né? Sem medida. Porém, o caminhar todos os dias, nós continuamos dependendo do Senhor. O Senhor Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Então, é uma necessidade diária, assim como a respiração, o pão nosso de cada dia, nós precisamos da direção do Senhor. E Ele aponta, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, nós temos aí o livro dos livros, a Escritura, e ela então vai nos dar algumas direções. Então, esse mês de junho nós apontamos isso, demos alguns exemplos, né? Mas batemos na tecla do Salmo 32, 8. Estão lembrado? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, Deus quer ensinar a nós um caminho excelente. Tá? Então, é desejo dele isso. E apontamos o seguinte: todos os dias ele nos espera no quarto, né? Você vai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai secretamente, e secretamente ele vai te responder, né? Então, da parte de Deus está tudo resolvido, ele espera você todos os dias. Assim como ele chamou Moisés para subir ao monte, Moisés obedece, sobe ao monte e ele dá a direção na travessia então até Canaã. E aqui nós também precisamos dessa direção, ok? Também apontamos o Salmo 142, o versículo 8, estão lembrados? O que diz lá? Faze-me saber o caminho a seguir, né? Ou, essa é a segunda parte, a primeira parte é: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, né? Enfim, o Senhor tem essa disposição de nos ensinar, e a palavra é o nosso guia, né? Aquela orientação que Ele nos provê. Domingo passado, então, nós trabalhamos um pouco a questão do Provérbios capítulo 2, estão lembrados? Se atentares para a minha palavra, se deres ouvido à minha palavra, se clamares e alçares a tua voz por sabedoria, se a buscares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e encontrarás sabedoria, porque vem da boca do Senhor a sabedoria. Então falamos sobre dessa conjunção condicional que não adianta você ficar esperando cair do céu, é uma disposição de cada um de querer saber, conhecer e buscar a presença do Senhor. Porém, na quinta-feira aqui, nós trabalhamos um pouco mais a questão de libertar as pessoas que às vezes entram num conflito, porque
Eu não tenho tempo 24 horas, eu trabalho. A pessoa tem compromisso, né? Então nós apontamos aqui, gente, não é a quantidade de tempo, mas o tempo de qualidade, né? Às vezes um pai fica com o filho 2 horas, as 2 horas ele passa no celular, junto com o filho, mas não com qualidade, usufruindo da presença do filho. Então, às vezes é melhor 5 minutos, 10 minutos, mas com qualidade. Lembrando, Daniel cuidava de 120 províncias. Alguém cuida aqui de 120 províncias? Não? Mais ou menos? Tem prefeito que com uma prefeitura já se vê embananado. Então, Daniel cuidava e ele 3 vezes ao dia tinha tempo com o Senhor, né? Então, pode ser um tempo de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, mas Deus conhece o nosso coração, né? O desejo realmente de buscar esse entendimento, né? Buscar a presença dEle. E eu não sei quantos gravaram, mas tem gente que anota. O último texto que nós vimos domingo passado, então, foi Efésios 5,17, que diz: pelo que não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. Então, nós vamos partir daqui. Usaremos alguns textos que são extremamente relevantes para o estudo de hoje, tá bom? Então nós vamos ler esse texto. Leandro, você pode ler para nós novamente? Efésios 5, o verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, sabemos que ninguém está aqui apenas por estar. Sabemos que é o Senhor que movimentou tudo isso, o levantar de manhã, olhar o clima e mesmo assim o Senhor colocar no coração para estar aqui. As crianças, os adolescentes, os adultos. Então sabemos que o Senhor tem guiado o teu povo. E nessa hora, Senhor, nós não queremos outra coisa a não ser ouvir a Tua voz, a Tua direção. E pela Tua palavra, Senhor, que diz para que nós não sejamos insensatos, mas procurar entender a vontade do Senhor, ajuda-nos nessa hora, trazendo a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Eu oro crendo que o Senhor há de fazer isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de dar aqui sequência, deixa eu fazer um lembrete maravilhoso, gente. Quem participou aqui da salinha de crianças aqui e cresceu aqui? Flávio, aquele tamanho lá, gente, ó. Aquele tamanho lá. A Bárbara, quem mais? Felipe, João Pedro já chegou meio estragado, aí a gente deu já. Ou seja, esse trabalho que é feito com as crianças e com os adolescentes é um trabalho de qualidade. Não é um entretenimento para os adultos ouvirem a palavra. Não. Eles estão lá recebendo a palavra. O Mateus, ele tem a direção de estar lá, mas sempre os estudos passam por mim e a Viviane juntos, tá? Para que ele tenha um respaldo ali. Então, um detalhe importante. Assim como você leva seu filho à escola todos os dias, com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, com às vezes gripado, você leva, a igreja é o lugar onde vai criar vínculos, relacionamentos com pessoas que professam a mesma fé. Então, sacrifique o seu domingo realmente ao Senhor, entregue como um domingo ao Senhor, como oferta ao Senhor, e arraste o seu filho. Ele vai ficar bravo.
O Mateus dizia, já que ele está lá, quando eu completar 18 anos, eu nunca mais venho nessa igreja. Mas já completou, já passou. A Giovana dizia na infância, vocês sabem que quando eu crescer, eu não fico aqui. Tá bom. Né? Quantas vezes tirar da cama com frio, aquela coisa toda, enfim. E quando então nós colocamos o Mateus fazer bateria, ele tinha 8 para 9 anos, ele dizia assim, se vocês pensam, ó, com o dedinho erguido, se vocês pensam que eu vou tocar na igreja, esqueçam. Tá bom, tá tudo certo, filho, a gente só quer que você faça a bateria. Então, todos passam, e eu acredito que você, né, com criança e adolescente também, você passa por isso. Mas, se nós terminarmos aqui antes e as crianças não terminarem ainda, ou os adolescentes não terminarem lá, espere. Espere. Ah, mas eu não tenho com quem conversar. Senta no banco, espera um pouco. Porque, principalmente para o adolescente, eles estão terminando, estão comendo alguma coisa, estão falando uma linguagem deles, aí chega um pai lá, o Mateus fica na porta tentando esconder para que o adolescente não veja o pai, porque eles ficam constrangidos, né? Você lembra quando você pegava seu filho na escola quando era bebê, ficava tudo faceiro. Quando vai chegando na adolescência, pai, pode esperar ali, ó. Tá bom, filho, espera. Então leve isso em consideração, mas não deixe de trazer. Eles estão ouvindo a bendita palavra. Amém? Então vamos lá, partindo desse texto. Algumas coisas para nós, durante esse mês de junho, já estão claras quanto à vontade do Senhor, certo? Por exemplo, Romanos 12, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isso para nós já está resolvido. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós usamos o exemplo de Daniel, antes de ele ter aquela postura de buscar ao Senhor com oração, jejum, saco e cinza, ele tem um entendimento pelos livros, que o período do exílio seriam de 70 anos. Então, primeiro ele tem base na Escritura, e com base na Escritura, ele vai orar. Então, nós temos uma base já. Deus quer que nós tenhamos, ou andemos naquilo que é a vontade dEle, não sejamos insensatos. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Isso é fundamental. Precisamos dedicar tempo com a palavra, até que isso se torne revelado ao nosso coração. Então, esse assunto está resolvido. Então, de uma forma geral, a vontade de Deus já está claro para nós. Por exemplo, 1 Timóteo, alguém se lembra do capítulo 2? É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus para Cascavel? Que todos os homens sejam salvos. Isso para nós também já é resolvido, tá? Ah, mas como que nós podemos fazer isso? O Senhor Jesus já deixou isso claro. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ninguém vai ser salvo por boas obras, por frequentar a igreja, com jejum, nada. É pela pregação do Evangelho. O Evangelho tem que entrar no coração da pessoa. E a pessoa então ser sensível a ouvir esse Evangelho, e com certeza o Espírito Santo vai dar a essa pessoa a revelação. Que em Cristo fomos atraídos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, que ao terceiro dia ele ressuscitou, mas juntamente com ele nos ressuscitou, nos deu uma nova vida. Então, algumas coisas já estão muito claras para nós. Basta apenas atitudes, ações, direção do alto, como fazer. E é nessa direção que nós estamos, então, caminhando, ok? Na quinta-feira à noite, nós passamos uma outra coisa que precisa estar bem estabelecido com relação à vontade do Senhor. E isso está em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Convido aqueles que puderem acompanhar agora. Gênesis 5.
21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, portanto Deus para si o tomou. Amém? Quinta-feira, então, nós trabalhamos isso aqui. A vontade do Senhor é que você e eu, quem veio na quinta? Enoque andou com Deus. Você levantou de manhã, Senhor Deus, eu não vou chamar o Senhor para andar comigo, porque o Senhor está comigo. O Senhor está me dando a respiração, nele existimos, nele nos movemos, ele está no quarto esperando. Então, ele até diz assim para nós, para confortar, né? Eu te tomo pela tua mão direita, não temas, que eu te ajudo. Ou seja, está tudo resolvido. Até pontuei na quinta-feira à noite, se eu ver você na rua andando, com a mão direita erguida, eu vou falar, ele não é louco, ele simplesmente está segurando na mão daquele que pode, né? Agora o mundo vai dizer, eita, doidinho, doidinho, doidinho. Então, quiser andar com a mão abaixada, pode andar, mas saiba que Deus está cuidando de você 24 horas. O convite aqui que Enoque nos passa é, ande na presença do Senhor. Senhor, eu quero andar na tua presença, todos os dias. Aí você lembra, lógico, de Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Ou seja, vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você ande com Ele, porque Ele quer te guiar num caminho excelente. Então, todos os dias, convide-o, né? Se coloque diante dele, Senhor Deus, estou aqui hoje e quero andar com o Senhor. Riqueza disso aqui. Eu sei que data dá um nó na cabeça da pessoa. Mas Enoque gerou quem? Matusalém. Matusalém gerou quem? Não, tudo bem. Mas essa é assertiva. Lameque. Lameque gerou quem? Noé. Se você for fazer a conta, você pode fazer a conta aí em casa, tá? Mas, 65 anos, Enoque gera, então, o seu filho, que é Matusalém. Tá? Depois que Matusalém nasce, ele vive mais 300 anos. Dá um total de 365. Nesse período de 300 anos, Matusalém acha a esposa e gera Lameque quando ele está com 187 anos. Ou seja, a somatória dos 65 antes de nascer Matusalém, mas os 187 são 252 anos. Ainda resta 113 anos. Ou seja, ele vive com o neto Lameque 113 anos. Então, tanto Matusalém quanto Lameque tem na memória, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Provavelmente Matusalém e o filho dele, né, o neto de Enoque, conversavam por longas horas. O Senhor Deus levou Enoque, porque Enoque andava com Deus. E Lameque então tem Noé. E Lameque vai viver depois que Noé nasceu 595
anos. Ou seja, se você fizer as contas aí na Bíblia, são curiosidades que vale a pena, caso você queira fazer. Matusalém, quando ele completou 600 anos, ou seja, o final da vida dele, né, com toda a somatória lá que aparece na Escritura, ele não vê o dilúvio. Foi no último dia, no último ano que iniciaria o dilúvio. E Lameque, que é o neto de Enoque, 595, faltam 5 anos para o dilúvio. Então, quando nós percebemos Noé nessa experiência, ele perde o avô e o pai antes de acontecer o dilúvio. É lindo a promessa que Lameque faz a Noé, o que ele faria, como que Deus operaria através dele. Mas tem aqui em Gênesis 6:9 agora, olha que lindo, o que o bisneto de Enoque aprendeu. Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que ele aprende? Andar com Deus. A expectativa, né, da nova criatura é essa: eu quero andar no centro da vontade de Deus. O que Deus tem para nós é sempre o melhor. Então ele era um homem justo, ele era temente a Deus, ele aprendeu com o pai, ele aprendeu com o avô e ele aprendeu as lições que os pais passaram para ele do bisavô Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E aí Deus separa exatamente quem? Noé, para dar sequência a um trabalho lindo, maravilhoso. O que eu queria fazer um parênteses aqui agora é o seguinte: com quantos anos Deus começa a operar na vida de João Batista fazendo a pregação no deserto? Alguém se lembra? 30 anos, mais ou menos. E o ministério de Jesus começa mais ou menos com quantos anos? 30 anos. Ok? Agora, quando Enoque começa a andar com Deus? 65 anos. Você percebe que Deus, ele trabalha com cada pessoa numa data específica. Deus está olhando para o nosso coração. Às vezes, na adolescência, na juventude, você vai à igreja, você participa, você faz algumas coisas, mas existe um crescente. Quando você vê que a sua vida sem Deus não é nada, e que você precisa dele 24 horas, você fala: Deus, aquela mesma palavra, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque enquanto estamos vivendo nesse mundo, a gente sofre muito em ver a injustiça. E aí, bem-aventurado é você e eu, que temos fome e sede de justiça. Então, quanto mais nós aproximamos do Senhor, mais o nosso desejo aumenta em conhecê-lo. Então, Deus está fazendo um convite aqui para nós. Eu quero um caminho excelente para você. Então eu convido você a andar comigo. Nós vamos andar de mãos dadas. Quero te levar a lugares que depois não é lícito ao homem falar, mas você vai comigo até o terceiro céu. Você vai estar na minha presença. Ou então eu vou te levar na ilha de Pátimos, assim como ele fez com João, e eu vou te mostrar as últimas coisas. Não para você ficar gabando do que você está vendo, mas eu quero ter intimidade com você. Eu quero que você não esteja baseado numa doutrina religiosa. Eu quero que você esteja baseado na minha presença. Sentir o meu cheiro, a minha voz, o meu toque.
Quem é da época de carta aí, levanta a mão. Carta de amor, de relacionamento, cartinha. Época da carta. Quando você recebia a carta, né, o pessoal das antigas. Quando você recebia a carta, você lia aquelas letras e você ouvia a voz da pessoa, não é verdade? Hoje o WhatsApp é uma bagunça. É um negócio terrível, né? Não tem sentimento nenhum, um negócio frio, gelado. Lá nas cartas você ouvia, sabe quando você começa a ler a Escritura sem o peso da religião, você, Senhor, eu não quero apenas a letra, porque ela mata, mas eu quero ouvir a Tua voz. A Tua voz, sussurrando nos meus ouvidos. E aí Ele vai dizer, eu quero caminhar com você. Nós vamos caminhar juntos. Então isso é algo sobrenatural, tá bom? Estamos em Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 17. Vocês estão ouvindo essa música? Sabe o que está acontecendo? As crianças estão se organizando para quando nós voltarmos ao templo, uma noite de gratidão, de louvor. Que chique, né? Que gostoso. Então vamos lá, Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Ok, nós temos aí algumas versões. Eu gosto muito daquela versão que diz assim, anda na minha presença e eu te farei perfeito. Eu não sei se alguém tem aqui. E ser perfeito. Ou seja, é a presença dele que nos faz perfeitos. Não é você sendo perfeito, mas é a presença dele. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que lá no 12:4, quando ele chama Abraão, tá? Sai da tua terra e da tua parentela, ele tem uma idade, 12:4. Com quantos anos ele está lá? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã. 75 anos, muito bem. 75, 85, 95, 24 anos depois, que Deus precisa chamar a atenção dele novamente. Ou seja, ele obedece à caminhada, mas ele não está andando na presença. Lembra que nesse período ele teve um relacionamento com Agar, estão lembrados? E a briga está até hoje lá no Irã, com Israel, até hoje, né? Confusão, tudo mais. Muito bem. Aí Deus chama novamente no 99, no 17:1, dizendo o seguinte, vou te contar um segredo. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é você sair da sua terra, vir para cá, é você precisa andar comigo. É a minha presença que te faz perfeito. É andar comigo. Um detalhe interessante, gente. Tem pessoas que amadurecem mais cedo para isso. Perceber que sem Deus você não é nada. Tem outros que demoram um pouco mais, né? O fato é que o meu desejo é que todos nós tenhamos essa percepção hoje, o mais rápido possível. Sem mim, nada podeis fazer. Você não tem controle sobre a sua vida, sobre o seu cérebro, sobre a sua mente, sobre a sua... tudo depende do cabeça que é Cristo. Por isso que ele fala, Cristo é o cabeça da igreja. Gente, você não faz nada. Até o próprio arco reflexo que nós temos no nosso organismo, tudo depende disso aqui. E aí, por isso que ele compara a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Não tome nenhuma decisão, não faça nada. Abraão, por que você fez isso? Olha o problema que se arrumou. Vou te dar um conselho, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Vamos caminhar juntos.
Nós temos aí uma coisa muito linda. Agora vamos deixar isso lá atrás e vamos para hoje, tá? É com você agora que eu quero falar. É comigo. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 12. Aqui nós temos algumas versões, mas esse texto é riquíssimo. Colossenses capítulo 1, tá? Do versículo 9 até o versículo 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. É riquíssimo esse texto, tá? Quero enfatizar aqui o 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. A oração de Paulo é que todos, sem exceção, fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Porque quando ele diz, já estou crucificado com Cristo, foi Deus quem revelou a ele. Quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, foi Deus quem revelou a ele. Quando ele fala, ele testemunha, né? Tudo posso naquele que me fortalece, foi Deus quem revelou a ele. Intimidade com o Senhor, andar com o Senhor. Conheço um homem, não sei se no espírito, fora do corpo, fora do corpo, mas ele foi elevado até o terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. É com Deus, andar com Deus. Ele não ia de uma cidade para outra cidade sem que o Espírito Santo revelasse a ele a hora de ir. E alguns lugares ele deixou de ir porque o Espírito lhe proibiu que fosse intimidade com o Senhor Deus. Então, o que ele está passando para nós no versículo 9? Que todos nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. Aí ele continua, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Gente, tem inteligência, tá? O QI, coeficiente de inteligência, que alguns são mais dotados que outros. Tem a inteligência emocional. Às vezes no trânsito você conhece quem tem inteligência emocional e outros não, né? Enfim, e tem a inteligência espiritual, que hoje, se você pesquisar a inteligência espiritual, é uma outra inteligência que o mundo está pregando aí. Mas a inteligência espiritual exatamente está no centro do conhecimento da vontade de Deus, revelado na sua palavra. Tá? Versículo 10, como que ele diz? Para que eu e você possamos andar, de que maneira? Dignamente. Lembro da fala do texto lá de Gênesis 6, o verso 9, homem justo. Por quê? Porque ele andava com Deus. Quem via Noé, quem viu Noé, foi o próprio Senhor Deus. É Ele que separa, é Ele que escolhe. Até comentei aqui na quinta-feira à noite. Vocês lembram quando Samuel foi escolher o novo rei? Quem que chegou primeiro? Eliabe,
bonito, alto, né? E no coração dele veio, com certeza, é esse. Aí vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, não é um, não. Tem mais algum? Tem. Está lá no pasto. Ok. Manda buscar, porque nós não comeremos enquanto ele não chegar. Imagina, Davi chegava talvez às 4 horas da tarde, todo mundo já comeu, todo mundo satisfeito. Agora todo mundo tem que esperar o dito cujo vir. Eu acho que um já cutucava o outro, pai, quem é esse profeta que veio agora? Tem que esperar o Davi vir aí para a gente comer. Como é que fica isso? Quando Davi bate o olho, o Senhor fala, é esse. O que chama a atenção nossa, gente, é que a aparência nossa não vale absolutamente nada. Deus olha o nosso coração. Eu quero um caminho excelente para você. E aí depende de nós, eu também quero. E eu quero buscar isso. Eu quero me envolver com isso. Eu quero estar, Senhor, andando de uma maneira digna do Teu nome. É o que Paulo ora, né, colocando isso para os que estão em Colossos e para nós como igreja, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Primeiro você vai agradar quem? O Senhor. Por isso que lá no 3:23 ele vai dizer, tudo que vier às mãos para fazer, fazei como ao Senhor e não aos homens. Primeira mentalidade no servir, eu vou servir ao Senhor, agradando ao Senhor em tudo. E daí ele vai dizer, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que daria um estudo maravilhoso nessas 3 coisas aqui, mas não é o objetivo agora. O objetivo é que você tenha em mente que Deus quer que você ande com Ele, na presença dEle, todos os dias. Versículo 11, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar dos santos, da herança dos santos na luz. Não esqueça nunca, conforme diz o Salmo 103, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ok? Rapidinho agora, João 4,34. Nós temos uma referência. Estão lembrados de, enquanto vocês estão procurando João 4,34, eu vou apenas mencionar, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos uma referência. Então vamos lá. O que ele diz no 4,34? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Gente, as crianças, ninguém está sacrificando as crianças, ninguém está roubando as crianças, é que as crianças também precisam ir no banheiro. E o banheirinho delas é ali, que é pequenininho, é um vasinho pequenininho. Então, obrigado, Rosilete. Vamos lá voltar aqui ao estudo. Para Jesus, a comida era fazer a vontade do seu Pai. Eu estando alinhado com a vontade do meu Pai, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Aqui mesmo em João capítulo 5, versículo 30 agora. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém. Olha que lindo isso aqui, gente. Andando com o Senhor, andando com o nosso Pai, nós vamos ter essa mentalidade, tá? Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Se você vê alguma coisa boa em mim ou na nova criatura, não é produto dele, mas é produto da graça de
Deus operando através dele. Quando nós damos testemunho de Pedro, testemunho de Paulo, é porque eles eram portadores da vida de Cristo. Porque não há um justo nenhum sequer. Agora, quando nós morremos com Cristo, o justo vem ser a nossa vida. E é a vida dele que produz em nós boas obras. Só por ele. Né? Só por ele, pela graça dele. Então, grave isso, gente. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu dependo dele. E aí ele fala que eu ouço, assim julgo. Então tem alguns julgamentos aí que eu não vou entrar nesse detalhe, mas quando você julga segundo a reta justiça que está na Escritura, não é julgamento, você está apenas apontando o que é verdadeiro. Então isso é muito importante saber. João 6,38 ainda, o próprio Senhor Jesus mostrando essa realidade. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estou olhando ali, ó. É muito lindo ver eles cuidando das crianças, protegendo com guarda-chuva, enfim. Vamos lá, 38 de novo, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se nós terminarmos aqui esse mês tendo essa compreensão, por que você nasceu de novo? Por que você está no reino de Deus? Por que você é uma nova criatura? Para fazer a vontade do meu Pai. Eu vivo para a glória de Deus. Eu faço para que Ele receba toda a honra e toda a glória. Eu quero andar com o meu Pai. Isso vai ser sobrenatural, porque a Escritura diz que não precisa ter muitas denominações, né? O segredo de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo vivendo em você, você vai fazer a diferença onde quer que você estiver, porque vai ser a manifestação dele que vai exalar o bom cheiro de Cristo. Isso é tremendo. Último texto. Tem gente que não sente mais os pés, nem o joelho, a mão está trincando, principalmente quem está atrás. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando Levi estava super bem, tudo bem. A gente esquece de dar graças. Quando a coisa aperta, eu agradecendo ontem, meia-noite e pouco, porque ele fez xixi. Coisas que para nós às vezes é tão aparentemente simples, mas o Senhor Deus dizendo: filho, anda comigo com essa visão, em tudo dá graça. Se você está passando um dia com a sua família, dê graças. Se você tem o privilégio de abraçar seu filho, dê graças. Se você tem o pão para comer, dê graças. Se você tem onde morar, dê graças. Se você tem com que se cobrir, dê graças. Em tudo. Comece uma caminhada dando os primeiros passos e comece dessa maneira: te dou graças. Te dou graças pelo dia. Te dou graças pela família, te dou graças porque tenho alimento, te dou graças, te dou graças, te dou graças, te dou graças. Porque quando você não tem, você vai lamentar. A gente fica triste. Então,
eu queria despertar a igreja. Deus tem um caminho excelente para nós. Estamos na graça, somos regenerados, somos filhos do Deus Altíssimo, mas Ele quer um caminho ainda mais excelente. E Ele te chama para andar com Ele, né? Nós temos aí pela história, quem sabe alguém aqui seja arrebatado sem experimentar essa coisa terrível chamada morte. Deus para si o tomou, né? Privilégio de Elias. Eu estive no lugar onde provavelmente ele foi arrebatado aos céus, Elias, numa carruagem de fogo, e eu fiquei olhando para o céu e falei, Senhor amado, que privilégio, Senhor, andar com o Senhor. Não há coisa mais gloriosa do que essa, andar com o Senhor. Vamos ficar em pé, por gentileza. Existem decisões e decisões, tá? Existem decisões que você toma em casa sozinha no seu quarto. Existem decisões que você toma juntamente com a igreja. Quando eu oro aqui, normalmente no encerramento, é a oportunidade também de você na oração estar considerando, né? De pensar sobre e de pedir ajuda ao Senhor. Senhor Deus, nós aprendemos com a Tua Palavra, homens que souberam e aproveitaram o privilégio de andar com o Senhor, a tal ponto de a caminhada foi tão longa de Enoque andou com o Senhor, que o Senhor disse, Enoque, ao invés de você voltar para a sua casa, vem para a minha. Te louvo pela revelação que o Senhor trouxe a Moisés. Se a Tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Senhor, se a Tua presença não estiver conosco, a perfeição é absurda, não existe. Mas o Senhor nos deu o privilégio de falar com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor, nós queremos andar na Tua presença. Eu quero. Os demais que estão aqui, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu sei que o Senhor tem um caminho excelente para cada um. E esse caminho, Senhor, que nós possamos ter inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor. Abra o nosso entendimento, dá-nos tempo de qualidade com o Senhor, ajuda-nos a começar a caminhando, Senhor, te agradecendo pelos mínimos detalhes que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelo carinho de abrir os nossos olhos, de despertar-nos para a Tua Palavra e hoje podemos dar valor à Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.